Oi, pessoal, tudo jóia com vocês? Eu sou a Jana Rabelo e a gente está aqui corrigindo mais uma redação rumo ao 1000. Nesta semana, a gente vai dar uma olhada na redação da Laís, minha aluna daqui da salinha. A propósito, sigam lá no Instagram, @instajanarabelo. Se você quiser me ver gravando estes vídeos, você pode seguir também o meu perfil pessoal, @janarabelo. Aproveita e se inscreve no canal, assina o sininho, faz de tudo porque a gente quer você por aqui. Então vamos lá. A Laís teve que escrever uma redação sobre ações governamentais para a redução da gravidez na adolescência. Em relação a este tema, eu já destacaria a palavra governamental. Ou seja, eu preciso avaliar ao longo do texto da Laís se ela se concentra em uma discussão das ações governamentais e principalmente se a proposta de intervenção passa por isso. O grande tema da redação da Laís é gravidez na adolescência, também conhecida como gravidez precoce. Então vamos lá dar uma olhada no que a Laís produziu. Ela começa assim: educação sexual defasada, políticas públicas ineficazes, acesso restrito aos métodos contraceptivos disponíveis. Então a Laís começa o texto de hoje fazendo o que a gente chama de introdução por frases nominais, que nada mais é do que uma enumeração de frases sem verbo, portanto, frases nominais, há apenas nomes aqui, em que se tematizam aspectos do tema. Podem ser as causas do tema, as consequências do tema, exemplos do tema. Então, ela fez uma enumeração de frases nominais com causas da gravidez precoce, também conhecida como gravidez na adolescência. Parabéns para a Laís, porque essas causas, posteriormente desenvolvidas ao longo do desenvolvimento, tornam o texto dela um texto mais organizado, mais coeso, e, portanto, ela tende a ganhar mais pontos na competência 3 por revelar que tinha um projeto de texto. Depois que ela faz as frases nominais, ela faz o que a gente chama de frase resumo, que junta tudo o que foi falado antes. Diversas são as possíveis causas que podem ser apontadas como fatores essenciais para o aumento do número de maternidades precoces no Brasil. Laís estava indo muito bem, mas tem um pequeno desvio aqui. Diversas são as causas que podem ser apontadas como fatores essenciais. Por que eu tirei o possíveis? Porque depois tem o podem e isso fica meio redundante. Então, diversas são as causas que podem ser apontadas como fatores essenciais para o aumento do número de maternidades precoces no Brasil. Não está errado, mas eu acho que ficaria mais elegante, mais sofisticado. Em vez de falar de número de maternidades precoces, aumento do índice de maternidade precoce no Brasil. Ficaria mais elegante, não está errado. Ela continua assim. De acordo com dados coletados em 2015 pelo Ministério da Saúde, muito interessante colocar sempre a fonte dos dados para a gente ganhar credibilidade. Essa credibilidade faz com que esse dado conte como repertório sociocultural legitimado, ou seja, reconhecido, validado. 574 mil crianças nascidas no país eram de mães entre 14 e 19 anos, representando quase 20% do total de nascidos. O que é interessante é que ela apresenta esse dado numérico, que pode contar como repertório sociocultural, desde que não esteja na coletânea, e, em seguida, ela faz a interpretação desse dado. É muito importante que qualquer informação, um dado numérico, um exemplo, uma alusão histórica, por exemplo, sejam seguidos de um comentário, de um momento em que o aluno se posiciona diante dessa informação. Dessa maneira, verifica-se que é necessária uma intervenção estatal e federal acerca do problema. Aqui a gente tem um probleminha, porque o adjetivo estatal diz respeito a Estado como um todo, não as unidades da federação, mas a União. E, de certa maneira, o estatal inclui o federal. Então, eu acho que seria mais adequado, para garantir a coerência, uma intervenção estadual e federal acerca do problema, a fim de implementar medidas preventivas e minimizadoras dos números que apontam as gravidezes, que apontam as gravidezes entre os jovens no Brasil. Gostei bastante da estrutura de tese. A Laís, de certa maneira, fez o que a gente chama de tese por antecipação. O
que é a tese por antecipação? Você faz um resumo da proposta de intervenção que vai aparecer posteriormente. E aí, de certa maneira, também, ela já garante que está dentro do tema logo na introdução. Porque na hora que ela mostra dessa intervenção estatal e federal, ela está já garantindo as medidas governamentais. Além disso, ela me mostra que ela vai ter uma proposta de intervenção preventiva e uma proposta de intervenção de redução das consequências. Então, ela amarra o primeiro parágrafo a provavelmente algo que vai aparecer no último parágrafo. Vamos dar uma olhada o que ela vai fazer. Então, introdução dela, perfeitinha. Em seguida, ela vai para o desenvolvimento. É relevante abordar, primeiramente, muito bom, o uso do advérbio primeiramente para enumerar os argumentos, para estabelecer uma hierarquia entre os argumentos. Isso vai fortalecer a competência 4, que é de coerência e coesão, que a história e a cultura da sociedade brasileira foram construídas, em sua maioria, baseadas em uma tradição cristã desde o período colonial. Aí aqui deveria vir uma vírgula, porque esse uma vez tem uma função explicativa. Ele é equivalente a um pois. Uma vez que uma das prioridades dos europeus que chegavam ao país era catequizar os índios que eram encontrados. Ou seja, ela optou por uma alusão histórica. O que é muito interessante nisso é que ela usa uma estratégia argumentativa, que é dar as causas históricas de um certo problema, e aproveita e faz um repertório sociocultural. Então, a gente está matando duas competências de uma vez só. Estratégia argumentativa positiva, alusão histórica, que se valoriza na competência 3, e, ao mesmo tempo, isso conta como repertório sociocultural, que valoriza a competência número 2. Vamos ver o que essa alusão histórica tem a ver com o assunto, ou seja, o que eu chamo de e daí. O que isso significa? Eu preciso sempre, quando eu apresento uma informação, uma alusão histórica, uma alusão filosófica, por exemplo, mostrar o que isso tem a ver com o tema. Isso significa que, majoritariamente, então está usando um modalizador para reduzir a generalização, a população do Brasil tem em sua cultura alguns conceitos da tradição católica. Católica, adjetivo minúsculo. Tendo como exemplo a sexualidade, e aí ela faz um principalmente das mulheres, ou seja, ela está destacando que essa questão histórica atinge majoritariamente o público feminino, ou seja, ela está preparando para falar de gravidez na adolescência lá em cima, como algo que deve se manter reservado. Eu vou riscar a palavra algo. Por que eu estou riscando a palavra algo? Porque ela é uma palavra muito ampla, ela significa qualquer coisa. Então, eu sugeriria, tendo como exemplo a sexualidade, principalmente das mulheres, como um tema, fica mais exato, que deve se manter reservado. Para a análise dessa situação problemática, é possível utilizar o livro Totem e Tabu. E aí, como vai se dar uma informação adicional sobre Totem e Tabu, eu preciso colocar uma vírgula do psicanalista Sigmund Freud, e aí uma oração explicativa que traz o conceito de tabu. E aí ela vai me explicar o que é o tabu. Determinado assunto, como sexo e sexualidade, é considerado proibido, sem acento, apenas um pontinho, por uma construção social, e sua discussão deve ser evitada. O que ela está fazendo? Ela primeiro apresenta o repertório, vou até destacar aqui de laranjinha, tá? Então ela apresenta o repertório, o totem e tabu, ela explica o repertório. Ao mesmo tempo em que ela explica o repertório, ela dá um detalhe sobre o repertório, ela fala qual é o autor do repertório e, em seguida, que é a parte mais importante de qualquer repertório sociocultural, apontar como isso se aplica ao tema. Então, essa última parte é a aplicação do repertório ao tema que está sendo discutido. Como consequência disso, a educação sexual dos jovens brasileiros torna-se defasada e, devido à desinformação, gera uma prática sexual irresponsável, visto que o assunto é pouco discutido. Então, ela tornou o repertório mais produtivo. Única sugestão, não chega a estar errado, mas para ficar melhor ainda, que de alguma maneira ela fale da palavra gravidez ou use maternidade para ficar uma ligação mais explícita com o tema.
Ok, então ela acabou de me mostrar um primeiro fator, a questão da educação sexual defasada. Então ela cumpre o projeto de texto no primeiro desenvolvimento. Em seguida, ela vai continuar. Diante da questão histórico-social do Brasil, ela faz um mecanismo de coesão bastante sofisticado. Não necessariamente você precisa de conjunções ao longo do seu texto inteiro. O que ela faz aqui é o que a gente chama de progressão temática. Como ela fez uma abordagem histórico-social no desenvolvimento 1, ela retoma isso no desenvolvimento 2 com essa expressão. Diante da questão histórico-social do Brasil, as mulheres que fazem parte do grupo em discussão sofrem preconceito, ou seja, ela começa a apontar consequências do tema, seja por parte das próprias famílias, nas escolas ou na sociedade como um todo, vírgula, em virtude, que seria equivalente a um devido a, sua condição de mãe, adolescente. Então, as mulheres que fazem parte do grupo em discussão, grávidas na adolescência, sofrem preconceito, seja por parte das próprias famílias, seja para manter o paralelismo nas escolas, vírgula, seja na sociedade como um todo. Aí ela continua. Esse fator, somado à sobrecarga de trabalho que uma criança recém-nascida representa, faz com que o desempenho escolar dessas jovens caia, tá? Vou fazer um puxão de orelha aqui. Frequentemente faz com que o desempenho dessas jovens caia. Porque nem toda menina que é grávida, que fica grávida na adolescência, tem uma queda no desempenho. Então, eu tenho que usar um modalizador aqui para evitar a generalização. E, consequentemente, aumente a evasão escolar. Então, consequência, problematizou. Isso fomenta a questão representada pelo ciclo da pobreza. A gravidez na adolescência ocorre prevalentemente, excelente uso do modalizador, para eu não falar aqui unicamente, em meninas com menores condições econômicas. Então, entre meninas com piores. Que eu não estou falando de tamanho, mas de qualidade. Condições econômicas. Aí eu vou explicar alguma coisa dessas meninas que, vírgula, por causa dessa circunstância, vírgula, são obrigadas a deixarem a escola para cuidar, e aí o espaço não foi suficiente, é interessante fazer esse recuozinho, né, deixar um espacinho do bebê. Mais tarde, ao tentarem a reinserção, aí inserção S, escolar ou no mercado de trabalho, não estão qualificadamente preparadas e, portanto, o ciclo se perpetua. Até aqui tudo bem, a gente tem um probleminha. Não foram tematizados dois dos aspectos lá em cima: as políticas públicas ineficazes e o acesso restrito aos métodos contraceptivos disponíveis. Isso é um erro de projeto de texto, ou seja, um problema de competência número 3. Voltamos para avaliar a proposta de intervenção. Ela diz assim: com estas constatações, e aí eu vou evitar o uso do com, que é um conectivo meio amplo, ele pode significar muita coisa. Eu sugeriria um a partir dessas constatações, porque eu estou retomando as constatações que vieram antes, evidencia-se, portanto, excelente, usou uma conjunção conclusiva para deixar bem explícita a relação semântica aqui, que é necessário conscientizar melhor a população jovem do país a respeito da importância da prevenção de gravidezes precoces e da discussão sobre educação sexual. Então, perfeito. Ela fez um negócio que eu sugiro que os alunos todos façam, que é o que eu chamo de gancho. Uma frase que retoma a discussão feita ao longo do texto. Para isso, o governo federal, agente, enquanto eu estou corrigindo redação, gente, é muito comum que eu conte. Então, ela fez o agente. O governo federal, ó, meu dedinho aqui. Por atuação dos Ministérios da Saúde e da Educação, isso continua contando como agente, deve promover campanhas. Promover campanhas é a ação, deve promover campanhas de combate à maternidade na adolescência. Isso deve ser feito mediante meio. Isso deve ser feito mediante sobre sexo e sexualidade. Opa! Ficou faltando uma palavra aqui. Acho que ela queria falar mediante a discussão sobre sexo e sexualidade nas escolas e da exibição, outro meio, de documentários,
vírgula, porque ela está exemplificando, como o Meninas, de Sandra Werneck, que retrata a realidade e as dificuldades de algumas mães adolescentes moradoras da periferia nas cidades do Brasil. Essa exemplificação aqui conta como detalhamento, e aí ficaria faltando, em teoria, o objetivo. Na verdade, não, ó, marquei 4 dedos aqui. Está faltando o objetivo? Não. Na verdade, ela faz isso com o para isso, que retoma, é necessário conscientizar. Lembrando, conscientizar pode ser objetivo para o Enem, mas não conta como uma ação, é considerado ação nula. Beleza, vamos agora, a partir disso tudo que a gente apontou, dar uma olhada nas notas da Laís. Então, primeira coisa, a Laís demonstra um domínio positivo da norma culta escrita da língua portuguesa. Entretanto, ela tem mais de 2 erros gramaticais e ela tem mais de 2 erros sintáticos. Então, ela estaria ali no 160, eventualmente um corretor um pouquinho mais rígido poderia dar um 120. Competência 2, ela fala do tema. Isso que ela construiu é um texto dissertativo argumentativo com uma tese bastante explícita. Ela tem pelo menos uma outra área do conhecimento que é produtiva. 200. Competência 3, em geral, a argumentação dela foi de alta qualidade. Entretanto, por que eu não vou dar total? Porque vocês se lembram que 2 dos argumentos que foram anunciados na introdução não foram desenvolvidos depois? Isso é um problema de projeto de texto. Então, vou até colocar aqui, projeto de texto. É um ponto crítico nesta redação. Em seguida, competência número 4, que são os mecanismos coesivos utilizados. Ela usa mecanismos coesivos entre todos os parágrafos, primeiramente, diante da questão, portanto, e dentro de todos os parágrafos. Na minha opinião, isso deveria ser um 200. Competência 5. Ela apresenta, como a gente viu, o objetivo, o agente, a ação, o meio-modo e o detalhamento. Eu tenho que dar 200, entretanto, eu vou escrever aqui um atenção. Eu achei que o objetivo ou a finalidade ou o efeito dela ficou meio escondidinho. Então, eu vou colocar uma observação. Explicite melhor o objetivo. Por quê? Eu tenho que garantir que qualquer corretor, mesmo um corretor às vezes meio desatento, consiga entender a produção da Laís. Pessoal, essa redação, então, está toda corrigida. Acho que vale a pena você fazer a sua própria redação, né? Junto com esse vídeo está disponibilizada tanto a estrutura textual sobre gravidez na adolescência, quanto uma proposta de redação, para você fazer como a Laís. Agora vamos ver quanto que a Laís tirou? 160, 200, 160, 200 e 200. A Laís ficou com um 920. Então, eu vou colocar um coraçãozinho aqui para a Laís. Laís, você sabe que eu te amo. Beijo, vamos juntos rumo ao 1000.